Olá, meus queridos irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, a paz seja convosco. É um prazer estar aqui, juntamente com todos vocês, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, agradecer também à diretoria da Rádio Áudio Gospel FM pelo convite, na pessoa do nosso querido irmão Maurício Manhães, também nosso querido pastor Joaquim Silva e também o nosso pastor Paulo Bernardes, com toda a sua equipe. Quero que todos saibam que é um grande prazer para mim estar participando mais uma vez deste programa. E hoje quero trazer para a nossa reflexão um tema que certamente irá nos ajudar no futuro, sobre como estudar melhor as Escrituras. O tema que trago hoje é baseado em São Mateus capítulo 15. Quero ler com vocês alguns textos, tá? E o tema é texto sem contexto é pretexto. E o primeiro texto que eu trago nessa oportunidade está no capítulo 15, e o versículo 11 do Evangelho de São Mateus, e diz assim: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina a pessoa. Querido, quantas vezes você já ouviu esse texto sendo usado para justificar que o cristão pode comer de tudo, qualquer alimento, qualquer animal, até mesmo os impuros? Quantas vezes você já ouviu isso? Claro que muitas pessoas o utilizam também no contexto correto. Mas a pergunta é: será que Cristo está falando mesmo nesse capítulo a respeito de comida? Será que essa afirmação está se referindo exclusivamente a questões alimentícias? E eu quero chamar a sua atenção para o contexto desse texto. Nesse caso, o contexto vem no texto anterior. Ele nos diz assim, capítulo 15, versos 1 e 2, nós lemos: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Você percebe que a questão não era o alimento, mas a tradição. Os fariseus estavam incomodados com o discípulo de Jesus, não era pelo que eles estavam comendo. Não há registro na Bíblia que a palavra de Deus tenha algum tipo de condenação para alguém que come pão. Então, logo, a questão não era o que os discípulos estavam comendo, mas sim a forma como eles estavam participando. Segundo os fariseus, eles estavam violando uma tradição que, diga-se de passagem, era uma tradição rabínica. Não se tratava de uma ordenança divina. A gente não encontra em parte alguma da Bíblia Deus exigindo isso de alguém, de um cristão, para poder participar de qualquer alimentação. Tá? Então, a questão era Jesus está confrontando ali uma tradição que, diga-se de passagem, segundo as palavras do próprio Cristo, essa tradição ela ia contra a palavra de Deus, porque ela estava substituindo partes da lei que era importante ser observada e que estava sendo ignorada por conta dessa tradição. Tá bom? Então, a explicação de tudo isso aqui, o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca. Então a gente já percebeu que não se tratava de alimento, mas no tocante a alimento, Cristo disse que o que entra pela boca, que no caso são os alimentos, depois eles são evacuados. E uma vez evacuados, eles não mais penetram no corpo do ser humano. Mas tem algo que pode contaminar, segundo as palavras de Jesus, aquilo que sai da boca do ser humano.
E aí eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 15, versos 19 e 20 do Evangelho de São Mateus, porque ele traz a explicação desse tema importante para nós. Disse assim Jesus: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então, Jesus, em outro texto, ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, de acordo com estas palavras e o texto de Mateus 15, verso 19, se o coração humano estiver cheio de maus pensamentos, é isso que essa pessoa vai proferir, os seus intentos, os desejos mais íntimos do seu coração. Aquilo que o coração humano mais deseja é que ele habitualmente costuma falar. Se ele também tiver desejo de tirar a vida de alguém, naturalmente ele vai falar sobre isso. São os homicídios. Ou se de repente a questão for algo que tem a ver com adultério, com infidelidade conjugal, naturalmente é disso que a boca dessa pessoa vai falar, porque é algo que toma conta do seu íntimo, do seu coração. E também a imoralidade sexual, que são o sexo praticado sem restrição, não é? Além do adultério, existe também as imoralidades que também são praticadas pelos seres humanos. Não quero entrar nessa seara, mas quero apenas dizer que a imoralidade sexual é um contexto bem amplo e que em uma outra ocasião nós poderemos também estar fazendo um vídeo para tratar desse assunto. Jesus cita também os furtos, que são pessoas que aproveitam oportunidades onde o dono está distraído para poder se apoderar de bens pessoais que pertencem a outra pessoa. Falsos testemunhos. O que é um falso testemunho? A explicação mais forte para falso testemunho é testemunhar falsamente contra alguém em juízo ou fazer qualquer tipo de afirmação contra alguém quando essa afirmação ela não é verdadeira. Então, isso caracteriza um falso testemunho. E essas coisas, diz Cristo, elas contaminam a pessoa. Uma outra coisa, fechando essa cadeia de itens que Cristo destacou que contamina o homem, ele diz que as blasfêmias também elas acabam contaminando a pessoa. Não é? A blasfêmia nada mais é do que alguém desdenhar de uma crença de alguém, no nosso caso, desdenhar da nossa fé cristã, tratar como coisa de nenhum valor, menosprezar, ou até mesmo atribuir ao Satanás, ao inimigo de Deus, uma obra realizada, por exemplo, pelo Espírito de Deus, uma obra realizada pelo próprio Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Quando se atribui alguma obra realizada por Jesus ou pelo Espírito Santo o inimigo das nossas almas, isso também se caracteriza uma blasfêmia. Então, essas coisas, disse Cristo, que elas contaminam o homem, porque elas estão sendo acalentadas no coração do homem, e é disso que o homem fala. Mas o comer sem lavar as mãos, disse Jesus, isso não contamina a pessoa. Tá? Então, a ideia dessa mensagem é ajudar você, a mim também, a tomarmos mais cuidado ao estudar a palavra de Deus. Sabe para quê? Para não considerarmos um texto isolado do seu contexto, mas que cada vez que lermos um texto, vamos olhar direitinho o seu contexto, levando em consideração o momento histórico e também o momento cultural em que esse texto foi escrito, quem falou as palavras, para quem essas palavras foram ditas, em quais circunstâncias, para que a gente não venha dar ao texto um sentido que o autor não quis dar, que a gente não venha ter uma interpretação distorcida ou torcida da real intenção do autor. Não é? Então, a ideia dessa mensagem é justamente essa,
ajudar a mim, ajudar você a estudarmos a palavra de Deus melhor, tá? E agora, você ainda continua pensando que o que entra pela boca não contamina, mas o que sai da boca, isso sim contamina. Jesus está querendo se referir apenas à alimentação? Ou de fato a questão, o ponto alto dessa questão se trata da tradição? Espero que isso tenha ficado claro para você. Agora eu quero trazer mais um outro ponto desse sentido. Um outro ponto que muito provavelmente você já deve ter ouvido alguém usar para também falar de alimento. Esse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 11 a 13, e ele diz assim: viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Olha só, ao ler esses 3 versos, e nós isolarmos esse texto aqui do seu contexto, veja, o capítulo 15 de Mateus, do verso 11, o contexto veio nos versos anteriores e depois o esclarecimento nos versos posteriores, lá no 19 e no 20. O contexto está nos versos 1 e 2, lá do capítulo 15 de Mateus. Nesse caso aqui, no caso de Pedro, da visão que Pedro teve, o contexto está nos versos seguintes. Se o amigo continuar lendo os versos 14, 15 até 16, ele vai perceber o seguinte. Em primeiro lugar, Pedro ouviu de fato a voz: levante-se, mate e coma. Mas ele reage de uma forma diferente, dizendo: Senhor, de modo algum, de modo nenhum, jamais comi qualquer coisa comum ou imunda. E a voz diz: ao que eu purifiquei, não consideres tu comum ou imundo. O texto diz ainda que isso se repetiu por 3 vezes. Mas o texto não registra que Pedro, por acaso, tenha pego algum desses animais, matado algum deles. Até porque se tratava de uma visão. Logo tudo se recolheu, a visão terminou. E o texto continua dizendo que Pedro ficou perplexo. Ele ficou sem entender o que aquela visão significava. Mas de uma coisa ele tinha certeza. Nessa visão, Deus queria sim falar algo importante para ele. Mas só que ele não conseguia entender ainda o que era. Dias depois, ao chegar na casa de Cornélio, depois de ter atendido a voz de Deus, falando através do Espírito Santo, dizendo que ele aceitasse o convite daqueles mensageiros que foram enviados por Cornélio até a sua residência, para que ele fosse à casa de Cornélio atender esse chamado, aí vem de repente uma compreensão a respeito da visão que ele havia tido. E eu quero chamar a sua atenção para a compreensão da visão que Pedro teve quando ele chega na casa de Cornélio. E isso nós vamos compreender no verso 28 do mesmo capítulo. Capítulo 10, verso 28, está escrito assim: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro agora compreende que a visão não se tratava de alimentação, mas se tratava de salvação. Se tratava de um momento especial, inclusive para nós, gentios. E ele entende que aqueles animais naquela visão era uma aplicação à forma como os judeus viam os gentios. E agora o Senhor está dizendo que a salvação também está sendo dirigida aos gentios. Inclusive Cornélio é um dos primeiros gentios, o primeiro gentio a aceitar a mensagem do Evangelho, a aceitar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. E então Pedro é convidado a entrar na casa de Cornélio, faz o trabalho que ele foi designado para fazer e tem resultados extraordinários. Toda a casa de Cornélio se converte
e aceita Cristo como Salvador pessoal. Todos eles recebem a salvação na pessoa de Cristo e então a salvação agora é desencadeada, é direcionada para as nações gentílicas. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, meus queridos irmãos, a gente percebe o seguinte, que esse texto de Atos, muita gente usa para defender a questão da liberdade que a Bíblia supostamente está dando para as pessoas comerem quaisquer animais, os animais impuros, por exemplo. E quando a gente lê o contexto inteiro, a gente percebe que não se trata disso. A questão não é a alimentação ali. Existem outros textos, sim, na Bíblia, que nós podemos ler e compreender que Deus está tratando da questão da alimentação do homem. Mas não é esse o caso. Não é esse o caso de Atos 10 e também não é o caso de São Mateus capítulo 15. Em outras passagens das Escrituras, sim, nós poderemos encontrar instruções relativas à alimentação do homem. Mas nesses dois, não. Espero ter ficado clara essa questão. Agora, olha só. Com o estudo das Escrituras, nós poderemos buscar o conhecimento. Aliás, nós devemos buscar o conhecimento da Palavra de Deus, fazendo de um hábito diário nosso a leitura das Escrituras. Porque o profeta Oséias, ele escreveu assim, Deus falando através do profeta Oséias, ele fala o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Observe que nesse texto Deus reprova o povo e reprova também o sacerdote. Por quê? Porque rejeitaram o conhecimento. E como eu falei antes, a ideia dessa mensagem é nos levar ao conhecimento genuíno das Escrituras Sagradas. Estudando a Bíblia, fazendo a exegese de forma correta, a análise do texto, a interpretação dos textos de forma contextualizada, no aspecto histórico e também no aspecto cultural. Se você fizer isso, e eu também fizer, saiba que nós chegaremos sim ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade, segundo as palavras de Jesus, é algo capaz de trazer a nós a liberdade. Claro que isso é um processo que se dará gradativamente. Disse Salomão, no capítulo 4, verso 18 de Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, não devemos nos cansar e nem nos afadigar na busca do conhecimento da verdade, mas devemos ser persistentes nessa busca, porque a verdade da palavra de Deus, a verdade como ela é em Cristo, é a única coisa capaz de libertar o homem da ignorância e, sobretudo, trazer ele para perto de Deus através da salvação na pessoa de Jesus. É a única coisa que vai trazer a plenitude da alma de uma pessoa que está vazia de verdade, está vazia de esperança, está vazia de certeza do futuro. A palavra de Deus, a verdade contida na palavra de Deus, ela é capaz de trazer todas essas respostas que todos nós precisamos. E claro, que Deus ele vai recompensar quem fizer essa busca, quem buscar o conhecimento da verdade da palavra de Deus em Cristo, na pesquisa das Escrituras Sagradas, se ele fizer isso com fé, certamente, com dedicação, ele vai ser recompensado. Ele precisa fazer com fé, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, busque estudar a palavra de Deus. Busquemos estudar a palavra de Deus com fé. Busquemos estudar a palavra de Deus com diligência. Sabe qual é a forma correta de buscarmos a Deus? Conhecimento da palavra de Deus? Salomão nos dá uma dica. Existem outros textos também que a gente pode estar estudando, né? Mas eu quero citar aqui o texto que Salomão escreveu lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, versos 4 a 6. Ele escreveu assim, ó: se buscares a sabedoria como a prata,
e como a tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Tá? Então temos que buscar a sabedoria, temos que buscar o conhecimento de Deus, não é de qualquer maneira. Em primeiro lugar, é como disse Jeremias no capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É isso que Salomão está querendo dizer, como buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, como alguém que procura a prata, como alguém que busca um tesouro escondido, com toda a diligência, com todo esforço, aproveitando todas as oportunidades. Assim, desprovido de paixão, desprovido de preconceito, é dessa forma que nós encontraremos a verdade como é em Cristo, como ela é apresentada na Bíblia. Estudando os textos bíblicos, considerando os contextos. Queria finalizar citando um pensamento aqui do Marcos Prado Silva. Ele diz o seguinte: um texto fora do contexto é igual a um ambiente limpo transformado em ambiente sujo. O ambiente fica desconhecido. O texto sem contexto também. Eu citei aqui duas situações, dois textos, né, que geralmente são tirados do contexto para defender um pensamento de alguém, baseado na paixão, baseado numa ideologia. Enfim, existem N razões que levam as pessoas a utilizarem texto descontextualizado. Porém, a nós cabe a tarefa de estudar os textos, colocando eles dentro do seu contexto, porque não há coisa mais linda, mais harmônica e mais coerente para o estudante das Escrituras levar em consideração o contexto em que ela foi escrita. Porque assim nós estaremos entendendo qual é a mensagem que a palavra de Deus quer transmitir para nós. O que é que Deus, de fato, quer que nós aprendamos com determinadas passagens das Escrituras Sagradas. Então, meus queridos irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer o convite mais uma vez dos nossos amados irmãos da Rádio do Gospel. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia, cada vez que nos dedicarmos ao estudo da palavra, que nós possamos estar levando em consideração essas informações e eu tenho certeza, nós encontraremos a verdade e, como disse Jesus, seremos libertos da falta de conhecimento, seremos muito abençoados pelo nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde agora e para sempre. Amém. A paz seja com todos.